2023. Rapidamente, já falando sobre Porto, quem trouxe informações sobre um atleta de lá no Vasco foi a própria imprensa portuguesa. A imprensa portuguesa, nesta tarde de terça-feira, confirmou que o Vasco está empenhado em contratar o zagueiro João Marcelo, de apenas 22 anos. Hoje o atleta, é titular absoluto do Clube B do Porto, um time organizado aí pelo Antônio Folha, é o nome do treinador, e a expectativa é que já no próximo mês o zagueiro viesse a ter oportunidade no time principal do clube português. Porém, diante aí dessa não estabilidade, né, que no caso o João Marcelo tem dentro do Porto, há sim grande possibilidade de uma negociação. O diretor executivo Paulo Brax, lembrando, estará em Portugal nesses próximos dias, no sentido de fechar várias contratações, e um dos alvos nessa viagem é sentar com o Porto para conversar sobre o zagueiro jovem, novo, de apenas 22 anos, João Marcelo. Seria realmente um excelente acerto, uma excelente contratação do Vasco, caso as negociações viessem a fechar de uma maneira positiva. Para finalizar, 3 informações. Primeiramente, sobre Juninho Capixaba, confirmado nesta tarde de hoje, Juninho Capixaba fechou com outro clube do futebol brasileiro e não vem para o Vasco. Ele não fica no Fortaleza, não renovou com o clube nordestino, mas também não joga no Gigante da Colina em 2023. Quem confirmou isso foi o próprio empresário do jogador, Adriano Espadoto, ao canal Atenção Vascaíno. E as duas últimas notícias, Pedro Raul e Vojvoda. Primeiramente, sobre Pedro Raul, as informações que deram nesta tarde de hoje, através de uma boa apuração, né, no caso ele tem as fontes dele, do jornalista Lucas Colar, é que o Internacional estaria de olho na situação do Pedro Raul. Vamos lembrar o que eu trouxe para vocês já há alguns dias atrás. Volto a repetir, o trabalho sempre vai ser baseado em muita credibilidade. Hoje eu não estou mais com contato com o empresário do jogador, que é o Márcio Bittencourt. Acredito sim que o Vasco está em negociações muito avançadas, até por o empresário não estar me retornando. Hoje o Pedro Raul é agenciado tanto pelo Márcio quanto também pelo Juliano Bertolucci. O Márcio não está retornando as minhas mensagens, dando a entender que alguma coisa de fato está acontecendo e estará sendo finalizada nos próximos dias. Porém, alguns dias atrás, né, falar algumas semanas, alguns dias, a informação que eu tive sobre uma possível transferência do Pedro Raul ao Internacional é que isso era algo praticamente impossível de acontecer. Pois o que acontece? O Pedro Raul, se você não sabe, basta olhar no Transfer Market, isso é uma informação que todo mundo tem em mãos, tem como empresário o próprio Márcio Bittencourt, que também é o empresário do alemão, atacante do Internacional. E isso não é nada antiético, é o mercado. Não tem lógica para um empresário ter dois grandes atacantes, como é o alemão e como é o Pedro Raul, na mesma equipe, pois um vai conflitar com o outro pela disputa de posição. E automaticamente quem vai sair perdendo é o próprio empresário, por ter um atleta de muita qualidade no banco, mesmo tendo um outro atleta seu também na equipe titular. Então, por esse conflito de interesse, as chances do Pedro Raul vestir a camisa do Inter são mínimas. Então, com todo respeito à fonte do Lucas Colar, a informação que ele teve sobre o possível interesse no Pedro Raul, isso dificilmente vai acontecer. E com relação às chances aí de porcentagem, eu coloco aí em 5, 2, 1% de que o Pedro Raul venha fechar. Porque para que o Pedro Raul feche, será necessário que o alemão saia do Inter, e isso será muito difícil de acontecer por esse conflito de interesse. Mais uma apuração que a gente já fez alguns tempinhos atrás, mas é importante retornar, já que nesta tarde de hoje houve aí esta notícia de um possível interesse do Inter no Pedro Raul, mas logo agora desmentida por nós também, não desmentida, né? Mas a fonte que a gente tem é que isso dificilmente irá acontecer.